Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que o Mestre Jesus continue amparando a cada um de nós na nossa caminhada coletiva, a fim de que possamos superar as nossas dificuldades internas, externas, e desenvolver em nós a capacidade de amar. Na noite de hoje, nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito de curas espirituais. Por muito tempo, esse trabalho de cura nas casas espíritas eram as pessoas que não acreditavam, a medicina tradicional condenava, muitos achavam que era charlatanismo, mas basta voltarmos os nossos olhos lá para o nosso passado, na época de Jesus, que a gente vê quantas curas Jesus realizou. Conta João X, estando Jesus hospedado na casa de Simão Pedro, que ficava nas margens do mar da Galileia, uma multidão se formou, todo mundo querendo que Jesus os libertasse do sofrimento. E Jesus, contemplando aquela multidão de sofredores, se compadeceu e começou então a chamar as pessoas para serem curadas. Primeiro que Jesus chamou o tetraplégico, foi trazido até ele, e ele pôs as mãos sobre o tetraplégico, vibrou suas energias curadoras e disse: Ananias, levanta-te e anda. E ele, aquele senhor, que estava em Deus, mas sobramente, tetraplégico, Jesus viu a falta de fé, de confiança, e ordenou a Ananias: levanta-te e anda. E aí ele sentiu aquele calor envolvendo o seu corpo, sentiu as suas pernas começar a se mover, levantou-se e gritou: meu Deus, estou curado. E agradeceu a Jesus, foi embora. Jesus chamou então um homem obsidiado, que as pessoas na rua jogavam pedras nela, estavam chamando ela de louca. E a mãe pediu: Senhor, cura minha filha. E Jesus estendeu as mãos e, com a sua autoridade moral, ele tinha autoridade moral para isso, ordenou que aquele espírito abandonasse a jovem e se retirasse. A jovem ficou curada. Depois chegou aquele leproso, todo coberto de feridas. E Jesus, olhando aquela criatura mal cheirosa, com um cheiro, todo envolvido em trapos, estendeu as mãos e disse: fique curado. E ele pôde perceber aquelas feridas foram fechando, aquelas manchas roxeadas, que fica na marca, foram se limpando, e ele todo curado. Saiu feliz. E aí Jesus passou o dia todo curando pessoas. Aí Simão Pedro, já era tarde, o sol estava se pondo, ele percebeu que Jesus estava com o semblante cansado e lembrou que o mestre não tinha bebido nem água durante o dia todo. Aí ele pede para que as pessoas voltarem em outra ocasião, porque o mestre precisava de descansar um pouco. E tomando Jesus pelo braço, levou o mestre até as margens do mar da Galileia. E Jesus sentou-se ali na areia e começou a olhar aquele pôr do sol maravilhoso refletido ali nas águas. De repente, Simão Pedro olha para Jesus e percebe uma lágrima escorrendo em seu rosto. Ele olha para Jesus e fala: chora, Simão? Eu choro. De felicidade, pressupõe, ou não. Choro de tristeza. Mas como, mestre? Se todas as pessoas que o Senhor curou, hoje bendizem o seu nome, ele olhou para Simão e falou: Simão, vocês realmente não me entendem. Creio que eu tenha vindo a este mundo colocar remendo de pano novo em roupa velha? Pensem nisso, gente. Colocar remendo de pano novo em roupa velha. O pano se romperia e o buraco seria maior. E Pedro, a
A outra que eu curei, agora, neste momento, está jurando vingança a todo aquele que eu não trabalho. Sabe, o certo médico, neste momento, se encontra em uma taberna bebendo e promovendo brigas. Sabe, o leproso que eu livrei está numa casa de prostituição, aproveitando o tempo perdido. Assim, todos eles voltaram às mesmas condições quando conquistaram a eternidade. Então, aí dá para a gente entender que Jesus estava falando, né? Colocar elemento de pano novo em roupa velha. A espiritualidade amiga, naturalmente, que compadece do nosso sofrimento, nos ajuda, alivia nossas dores, mas é necessário que a pessoa tenha fé. Primeiro, porque quando Jesus curava, ele dizia que uma fé te curou. E tem merecimento. Gente, com a doutrina espírita, nós fomos melhor compreendendo os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos dele foram mais através de parábolas, de historiazinhas, porque a humanidade da época era espírita infantil. A língua que Jesus expressava era aramaica, era uma língua muito pobre. Uma palavra queria dizer inúmeras coisas. Por isso que era necessário que viesse a terceira revelação de Jesus, que a doutrina espírita se coloca aí como essa terceira revelação, para falar para nós com clareza das leis de Deus. Tudo que a doutrina espírita fala, Jesus também falou, só que de outra forma, com outras palavras. E na casa espírita também se processa trabalho de cura. Temos trabalho de cura na casa espírita. E nós não chamamos de trabalho de cura. Na nossa casa lá, houve até uma vez que nós tivemos que discutir muito. Porque a gente tem um trabalho, há muitos anos lá, que é de parto magnético, que é um trabalho de cura que a casa oferece. E eles queriam criar um outro trabalho, que seria chamado trabalho de cura. Então, na casa espírita, a gente não pode falar de trabalho de cura, porque às vezes a pessoa chega aqui, quando vê trabalho de cura, tem que ser curada. E muitas vezes não somos. Muitas vezes não somos. Muitas vezes somos aliviados naquele momento, fortalecidos, né? Naquele sofrimento que a gente aguentar, mas não somos curados. Por quê? Então a gente não pode falar de trabalho de cura, porque as pessoas vão se decepcionar. Mas a doutrina espírita vem revelar para nós a reencarnação. Somos espíritos milenares na Terra, encarnando, desencarnando, para desenvolver os valores dos quais nós somos dotados: sentimento e inteligência. E nessa nossa caminhada, levados pela ignorância, pelo desconhecimento das leis de Deus, nós nos desgastamos, tiramos vidas, suicidamos por não entender as leis de Deus, nos rebelamos contra as dificuldades. E a reencarnação, que é a volta do espírito à matéria, para recomeçar de onde ele parou e desfazer os enganos, o espírito traz com ele toda a sua herança espiritual. Muitas vezes, as doenças do corpo, elas são a cura da doença da alma. Entendeu? Muitas vezes a doença é um meio para que o espírito se liberte da consciência de culpa. É um meio. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, crianças que nascem deficientes, né? Onde fica o amor e a justiça de Deus? Crianças com câncer. Meu Deus, se a gente vai naquele hospital do câncer, a gente sai de lá arrasado. Se a gente não tem o conhecimento das leis de Deus, a gente acha que Deus não é amor. Não é.
Eu tinha uma vizinha lá que ela tinha uma criança de 9 anos, brincava com meus netos lá no universitário. E aí, de repente, ela começou a clamar dor de cabeça. Dor de cabeça, dor de cabeça. A mãe dele achava que era mentira, depois foi para a escola. E obrigava ele assim mesmo. Mas ele também estava matriculado numa escolinha de futebol. E tinha hora, chegava a hora dele ir para a escolinha de futebol, eu não queria ir porque a cabeça estava doendo. Aí a mãe preocupou, né? Porque toda criança ama jogar futebol, então eles estavam dizendo que a cabeça estava doendo. A mãe levou no médico. Quando fizeram os primeiros exames, constataram um tumor na cabeça dele. Câncer, tumor maligno. Agora vocês pensam a situação dessa mãe. Sem conhecimento das leis de Deus. Sem acreditar na pré-existência da alma antes de reencarnar. Como que ela pode, gente? Ela falava em fone. Meu filho é uma criança. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, a criança corre. Mas o espírito dele é velho. E até que ela conseguiu entender, mas foi muito sofrimento, gente. E a criança desencarnou aos 13 anos. E olha, coitado, vai sofrer. Então, para a gente poder acreditar no amor de Deus, sem a reencarnação, é muito difícil. Então, muitas vezes, as doenças que aparecem no nosso corpo físico eram nossas do passado. Mas nem por isso Deus nos abandona no sofrimento. A própria medicina tradicional, gente, são espíritos que Jesus envia aqui na Terra, cientistas, para descobrir meios de aliviar as nossas dores. Os médicos são missionários do Mestre, libertando a criatura da dor, do sofrimento. Então, a gente não pode, de forma alguma, deixar o tratamento médico. Se você chegar numa casa espírita, fazer tratamento e falar para você, não volta no médico, não precisa beber os remédios médicos, nós vamos te curar, não faça isso. Porque eu estava estudando uma obra espírita falando que o tratamento material e o tratamento espiritual se complementam. Então você não pode abandonar o remédio tradicional, a medicina tradicional, porque uma complementa a outra, uma ajuda a outra. Então, quando uma criança nasce com câncer, você vê que é um espírito velho que veio, né? Rogamos lá do outro lado, para passar por essa experiência dolorosa, para libertar a nossa consciência. Não é Deus que nos condena, somos nós mesmos. E pedimos passar por essa experiência para nos libertar. Então, muitas vezes, a doença do corpo é a doença da alma que nos libertando. Por isso, Jesus fala que não veio colocar remédio de pano novo ou panélia. O que adianta os pretendores irem lá, colocam um fluidinho ali, melhora aquela situação? Você continua fazendo a mesma coisa. A doença vai voltar com mais intensidade ainda. Mas existe cura espirituais? Naturalmente existe. Naturalmente existe cura espirituais. E não precisa ser só aquele trabalho de cura, aquele médico curador. O que é o médico curador? É aquele médico que doa mais fluido magnético para o tratamento. Mas todos nós emitimos energia e podemos trabalhar através do passe. Nesse momento vocês estão aqui, assistindo uma palestra com pensamento elevado, a espiritualidade amiga está colhendo fluidos e fazendo tratamento em nós. A gente nem sabe, estão aí cuidando da gente. Existe o médico curador? Existe o médico curador. Aquele que põe as mãos, cura, desde que seja permitido por Deus. Porque precisa disso. Eu não sei se você ouviu falar no. Como é que ele chama? Como é que chama aquele médico que veio liberar há poucos dias aqui em Goiânia? Paulo Neto. Não, Paulo Neto. Paulo Neto vocês conhecem, né? Tem uns meses que ele veio aqui em Goiânia. E foi em vários centros espíritas. Ele é médico curador. Ele põe nas mãos e ajuda no restabelecimento do corpo físico.
E aí, eu moro em frente ao Jardim e ele esteve lá. Eu queria levar minha filha lá, mas eu não pude, eu tinha uma palestra para dar, então eu falei, não vai dar não. Aí eu fiz cabelo TV lá no Pai Joaquim, com palestra lá também. Liguei para lá, perguntei para mim o procedimento, como tinha que fazer. Ela falou, não, nós temos que chegar aqui, pegar a filha e tá. Aí eu peguei minha filha, meu genro também, estava com um problema sério na coluna, né? Porque pega muito peso, ele é decorador e carga muito pesado. E minha filha estava com um problema assim no queixo. Sabe quando o queixo desloca? E aí ela não podia nem mastigar e nem falar, porque doía muito. Ela emagreceu 4 quilos. E ia no dentista, que mandava para outros dentistas, e foi mandando, e tomando injeção, assim, no queixo. Mas a coisa persistia. Aí nós fomos lá, né, no Paulo Neto, no Pai Joaquim. Chegamos lá, pegamos uma ficha para ela, para o marido dela. Aí eu não vai, dona Ivone, você não vai pegar para a senhora, não? Eu falei, não. Graças a Deus eu estou precisando, todo dia estou na casa do filho, eu acho que quando eu estou lá, vai ter o que eu preciso. Se eu não recebi, é porque eu não mereço, né? Então. Mas não, pega, não pega. Peguei a ficha, falei, não faço assim, né? Médico sempre melhor ainda, né? Peguei a ficha. Aí a hora que eu estou sentada lá esperando, que era uma multidão, gente, eu nunca vi tanta gente na minha vida. E eu lembrei, eu estava com um problema na perna. Eu levantava cedo, não tinha nada, não ia nada, não ia beleza. A hora que eu levantava, eu fui à água do café, aí eu ia lá na mercearia, perto da minha casa, comprar pão e jornal. Na hora que eu ia voltar, ela me dava uma dor na perna que eu custava aguentar chegar em casa, só numa perna. Aquilo eu chegava em casa vermelha, empurrava o café com a perna para cima. Sentava lá, menino, ficava esfregando essa perna, tomava um doblé, passava um pouco a dor passada, não voltava mais. Mas no outro dia de manhã era a mesma coisa. E eu pensei assim, já que eu toquei, eu vou pensar na minha perna. Que dói muito de manhã, na hora que eu levanto, que eu começo a andar, eu não aguento a dor. Aí eu fui. Gente, eu não levo mais que 1 minuto com a mão imposta sobre você, que era aquela multidão, aquela fila enorme. Ele pôs as mãos no chão, tá? E a água frutificada, a garrafa com água frutificada, o senhor vai beber 3 vezes no dia. Essa água vai repondo a água aí na garrafinha, tá bom. E foi embora, assim, até meio sem tempo. Eu pensei, mas não é possível, não. Aí no outro dia eu levanto cedo, eu fui lá na mercearia comprar o pão e o jornal. Cadê a dor? Gente, nunca mais essa dor voltou. Eu não sei o que eu tinha, porque assim, a dor começou, eu vou no médico, eu vou amanhã, não ia. Fui lá, a dor desapareceu, e meu Deus, cadê a dor da minha perna? Até hoje tem a minha frutificada lá, que eu vou renovando ela, vai acabando, não lá foi nada. Bom, recebi essa graça. A minha filha, ela fez explicações que o médico mandou lá, mas parte do magnético lá, ela está boa. Ela não está sentindo mais nada. Meu genro melhorou muito as condições físicas dele, da coluna. Então, a gente recebe, mas tem que ter merecimento. Mas se você recebe também conselho, você mudar a sua conduta, você tem que seguir. Porque quando você vai no médico, vamos para o médico, você chega no médico lá, ele examina, fala, ó, você está com colesterol muito alto, você vai ter que fazer um regime, não vai poder comer fritura, gordura e tal. Aí você começa a tomar remédio, vou comer. E vai comer, o que vai acontecer? Vai melhorar? Não, vai piorar. Então quando a gente vai tomar um passo na casa espírita, recebe um conselho para a gente manter bons pensamentos, né, gente? Orar, agradecer a Deus, ler bons livros, nos educar espiritualmente. A gente vem aqui, toma um passo, alivia, a gente vai embora e cai na andar de novo, nem lembra que foi lá no centro, que ele recebeu. Quer dizer, não adiantou nada, é colocar remédio de pano novo e roupa velha. É isso que Jesus queria dizer. Agora teve minha mãe também. Minha mãe foi uma senhora, trabalhou demais para criar 5 filhos. Ela era uma analfabeta, não sabia ler nem escrever. E meu pai doente, então minha mãe lavava roupa dos outros para poder sustentar 5 filhos. Então foi uma luta tremenda para nos criar. Aí os filhos foram casando,
meu pai morreu, encarnou. Ficou só um irmão meu lá, tinha problema, dava trabalho para ela, tudo. E eu sempre chamava ela, mãe, vem passar uma semana aqui em casa, porque ela morava em Anápolis. Ela falava, minha filha, não posso, por causa da minha mãe, minha avó. A minha avó tinha problema cardíaco seríssimo. Então, e ela era aquela senhora que não aceitava morar na casa do filho, ela queria ficar na casa dela. Minha mãe tinha que cuidar da casa dela, correr lá cuidar da casa da minha avó, fazer almoço da minha avó. Era aquela luta, ela não podia sair para lugar nenhum. Aí eu pensava, tadinha da minha mãe, quando será que ela vai ter condições de poder sair, descansar um pouco? Eis que minha avó desencarna. E eu falei assim, oh meu Deus, agora minha mãe pelo menos pode vir para cá, ficar uns dias comigo, levar ela sair, né? Aí eu falei, mãe, vamos bem para Goiânia, vamos para lá. Ela falou assim, minha filha, não vou não, eu falei, vamos. Ficou uns dias lá comigo. Aí ela veio, porque ela era muito ligada com a minha avó e ela estava sofrendo demais. Ela veio, não levou nem 3 dias, ela queria ir embora. Não, você tem que ir embora, você tem que ir embora. E nisso a gente percebeu que ela estava com a boca torta. Aí nós fomos levar o médico para Anápolis. Meu irmão da maçonaria, tem muitos amigos médicos lá. Já pegou minha mãe, levou, né, esse médico. Pediu um exame da cabeça dela, tirou um raio-x lá, percebeu umas manchas. Pediu que ela viesse em Goiânia fazer uma tomografia, que na época lá, já tem mais de 30 anos, que ela desencarnou. Não tinha tomografia, só que em Goiânia, nos tempos ela aqui fez a tomografia e foi constatado que ela tinha um tumor de quase um tamanho de uma laranja no cérebro. Você entendeu? E minha mãe não sentia nada. Minha mãe não sentia, nem gripar ela gripava. Parece que ela estava tão envolvida com os compromissos do filho, depois da mãe dela. E quando a mãe dela desencarnou, parece que ela deu um relaxado, começou a sentir, voltou a boca. Aí o médico chamou meu irmão fora. É um tumor, e pelo que a gente está percebendo, é um tumor maligno, ele já enraizou dentro do cérebro. Não tem como operar, porque se a gente for tirar o tumor, ela vai virar um vegetal na cama. Então não tem como, a gente pode ir variando, né? Ele deu de 3 a 4 meses de vida para minha mãe, agora que eu tenho, né? Aí eu pedi licença lá no centro, né? Porque ia ficar com os mesmos da minha irmã, tomar conta da minha mãe. Fui para Anápolis, e aos pouquinhos ela foi perdendo toda a mobilidade. Ela já não andava, ela já não movia os braços, e gemia, sentia dor demais. O médico passou para ela tomar Novalgina na veia de 4 em 4 horas. Por uns tempos, essa Novalgina dava uma trégua na dor, e ela parava de gemer. Mas com o passar do tempo, dava uma injeção de Novalgina, passava um pouquinho, ela estava de novo gemendo. E meu irmão foi falar com ele, veio aqui médico e disse, olha, meu pai teve o mesmo problema, teve o mesmo câncer, nós vamos ter que aplicar morfina nela. Vamos marcar uma data para levar ela lá e vamos passar morfina para ela. E aí aquela dor da gente como filhos, né? De ver a mãe da gente sofrendo tanto sem poder fazer nada. Aí eu lembrei de um centro espírita que tem lá em São Paulo, que até fazia cirurgia espiritual naquela jogadora de vôlei, né, na Paula, lá, e foram muito bem sucedidos, eles faziam um tratamento à distância. Eu peguei e escrevi para lá, mandei uma carta contando a situação da minha mãe, e nisso, ela está só piorando, só gemia. Aí um dia chegou a bendita resposta, a gente não aguentava mais esperar essa resposta. Chegou a carta marcando o dia do tratamento, né, que eu fazer com ela, e pediram que a gente colocasse o lençol limpo e branco, colocasse roupas leves da minha mãe, e que a gente visse o pai do evangelho, que desse uma peça, deixasse ela lá no quarto, sozinha, apagasse as luzes, e assim nós fizemos. Menina, nessa noite, que fez esse tratamento dela, ela dormiu a noite inteira, porque ela gemia a noite inteira. E a gente passava a noite inteira, dava uma coisa da outra. Ela dormiu a noite inteira. No outro dia, minha mãe não gemeu. E eu falava assim, mãe, tem alguma coisa doendo? Eu falava, porque se tivesse doendo, ela gemia. Vocês acreditam que minha mãe desencarnou. Em 3 meses, poucos dias, ela desencarnou. Mas nunca mais ela fez tomar nenhum Novalgina. Então, a espiritualidade nos ajudou dentro das possibilidades. Por quê?
Minha mãe tinha esse compromisso, ela assumiu isso com ela mesma. Ela queria ter um canto para aliviar a consciência de culpa de alguma coisa que ela fez no passado. E o meio dela desencarnar era aquele. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que a espiritualidade amiga libertasse ela da dor que era aquele tumor na cabeça dela. Então, muitas vezes, gente, a cura dos nossos males não vem como a gente quer, mas como a gente precisa. Porque vocês pensam bem, quando, por exemplo, uma criança tem um câncer, o pai, a mãe e ele são espíritos endividados. Pediram para passar por aquela situação. Se porventura você ir lá e tirar, você não está ajudando. É a mesma coisa o filho da gente sofrer na escola, que não quer ir, porque é muito difícil levantar cedo para a escola, lá não pode levantar, não pode ir. Você está dizendo, meu filho, vou tirar ele da escola. Está ajudando seu filho? Não, não está, não é? Então, mesmo assim, gente, é Deus com a gente. Naturalmente, Deus tem muita misericórdia, tem compaixão dos nossos sofrimentos. Mas Ele não pode impedir que a gente sofra, porque a gente mesmo é que perde lá no plano espiritual. Uma pessoa que a gente pensa, meu Deus, mas essa pessoa não merecia ter problema de saúde, Chico Xavier, não é? Era uma pessoa maravilhosa, era um médico excelente, psicografou 412 obras, não tirou um centavo para ele. Pergunta se ele não tinha doença? Tinha. Ele tinha glaucoma nos olhos, ele tinha angina nos peitos, ele sofria muito, muitas doenças. E aí uma vez o Arigon, aquele médico que trabalhava com o Dr. Cristo, eu não sei se vocês já viram falar nele, manda oferecer para o Chico, ó Chico, vem aqui que o Dr. Cristo vai fazer a cirurgia em você vai ficar bom. Ele vai curar o seu glaucoma, vai curar tudo em você, vai ficar bom. Aí os amigos dele, mas Chico, você não vai não? Ele falou assim, não vou não. Você não acredita nisso não? Eu acredito. Mas eu não vou porque eu já sei que eu preciso dessa doença. E essa doença que eu tenho, eu já conheço. Eu já convivo com ela, eu já conheço. Agora, vai permitir essas doenças, tem umas que eu ainda nem conheço ainda. Então, não, deixa eu com essa, que é que eu conheço. Então, gente, todos nós estamos encarnados aqui na Terra. Não somos santinhos. Não somos. Mas Deus é amor. Por isso Jesus vai dizer aqui para nós, revelar que Deus é amor. E pensa se o amor quer que seu filho sofra? Lógico que não. É lógico que não. Somos nós, lá no plano espiritual, imploramos, sabe? Para resgatar de nossa memória o mal que praticamos. Por exemplo, suicida. O suicida, geralmente, ele revolta contra Deus e tira a própria vida. Esse espírito lá de lá, imagina como ele vai ficar. A culpa, a dor do que ele fez. Implora uma nova oportunidade para tirar da sua mente aquela culpa, aquela dor, o remorso. Naturalmente, quando esse espírito encarnar, ele não vai ser saudável. Por exemplo, se aquele espírito tomou veneno, ele destrui o seu aparelho digestivo, não é? Quando ele vai reencarnar, é o seu espírito, o seu perispírito vai plasmar o seu corpo físico. Naturalmente, esse corpo físico será levado na parte digestiva. Ele vai ter um câncer no estômago, ele vai ter um problema sério digestivo e vai ter a vida fora. Aí ele vai no médico, faz tratamento, mas melhora completamente. Vai na casa espírita, pede, não sente aquilo que ele esperava, tudo faltava. Aí sai pensando, não valeu de nada. Valeu sim. Naquele momento que eles fizeram o tratamento espiritual nele, aliviou aquela dor, aquela pressão naquele local. Às vezes impediu que aquele câncer, aquela doença espalhasse para o resto do corpo. De alguma forma, nós somos
Quem assistiu aquele ele é eu esqueci, Quem Somos Nós? É um documentário, Quem Somos Nós? Nesse documentário, são cientistas estudando a energia do ser humano, a energia que a gente despreende com o pensamento. E aí eles quiseram fazer um teste. E para ter certeza da água fluidificada, né? Aí eles pegam a água potável, levam no laboratório, faz o exame da água, vê as moléculas da água, pega essa água, pede algumas pessoas, médicos que olham, pondo as mãos, que olhem sobre aquela água. Depois eles pegam essa água, levam no laboratório, fazem novos exames e perceberam que as moléculas da água mudaram totalmente, tornando-se medicamentos. E aqueles medicamentos fariam bem para quem teve sucesso nisso. Depois, eles pegaram outra água potável, da mesma forma, né? Porque a ciência faz ainda, comparando, né? Pegaram a mesma água, uma água potável, levaram no laboratório, fizeram o exame da água e chamaram, né, pessoas revoltadas, que guardam ódio no coração, e pediram que essas pessoas pensassem que as pessoas que lhe odeiam e fizessem as mãos na água. Adivinha o que aconteceu? A água se tornou imprópria para o consumo e quem dela quisesse não ia passar mal. Olha o nosso pensamento. Então, gente, quando vai haver o trabalho de cura, muita coisa é somada naquele momento. Por exemplo, o merecimento da pessoa, a necessidade ou não daquela pessoa continuar doente. É necessário que a pessoa também tenha fé. Sem fé, quando a gente fica frio, não se envolve na fé naquele momento, os seus chakras não se abrem. Nós temos 7 chakras no nosso organismo. E quando você fica indiferente, o seu chakra não abre. Agora, quando você está com fé, no momento que ele está impondo as mãos sobre você, aqueles chakras se abrem e absorvem aquela energia para o seu corpo. Então, por isso Jesus fala, é necessário ter fé. É necessário a mudança de conduta. Muitas vezes as nossas condutas, gente, de alimentar raiva dentro de nós, sabe, de guardar picuinhas dentro de nós com pouca coisa, é lixo que nós vamos jogando para dentro de nós. Por isso que eu Jesus dizer, diga-me com quem anda, eu te direi quem és. A gente pensava que era só na parte física, né? As companhias materiais que a gente tinha. Mas não é não. Na parte espiritual também. Quais as companhias espirituais que estão com você, eu te direi quem você é. Que você pensa, que você sente, que você deseja. Então é necessário educar os nossos pensamentos. Encher a nossa mente de coisa boa. Sabe? Não ficar muito ligado em tragédia, em crime, em violência, no medo. Porque já assistindo televisão, vendo tanta coisa feia acontecendo, você passa a ter medo. Medo até que sair da porta da sua casa. E o medo atrás. Então vamos nos equilibrar também para receber. E não tenham dúvida, o nosso Pai Celestial, Ele é amor, por isso Jesus veio falar para nós. E aquele que ama não quer ver o filho seu sofrendo. Então Deus dá todas as condições para aliviar a nossa dor. São os médicos, não é? Que nos atendem, que passam os remédios, que alivia. São os médiuns pacifistas, que doam as energias, que a espiritualidade amiga trabalha essas energias em nosso benefício. Mas também a necessidade do nosso comprometimento. Há necessidade do nosso comprometimento. Todos vocês que estão aqui estão recebendo, vão receber. Mas é necessário que a gente mereça. Sabe, quando Jesus fala assim, ó, que a caridade cobre a multidão dos pecados, muitas vezes a gente passa por uma prova muito difícil. Muito. Uma doença terrível. De repente você começa fazendo bem, praticando caridade. Você vai aliviando aquela culpa.
culpa na sua consciência. Se você tinha, por exemplo, que perder 2 pernas, você perde uma. Não é? Se você tinha que perder um braço, você perde um dedo. Porque nós vamos trabalhando, vamos amenizando o nosso complexo de culpa pela caridade. Então, fazer o bem nunca é demais. Certo? Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, e que todos nós que aqui nos encontramos possamos receber tudo que estamos precisando e merecendo. Jesus nos abençoe.